maquete aqui, vocês estão conseguindo se localizar no museu? Eu sei que vocês chegaram agora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tem os áudios guias, tem aqui também as plaquinhas e tem os monitores também, tá bom? O pessoal da camisa do MAG, a gente consegue pelo menos auxiliar naquilo que a gente sabe aqui, tá bom? Tá bom. Gente, antes de falar dessa maquete aqui, a gente está no período romano, é o 7º período aqui do museu, é o penúltimo período que a gente está trabalhando. Eu acho que é bem interessante também a gente ver o que tem periférico à maquete. Então, por exemplo, aqui desses lados, vocês têm todos esses objetos são originais. Vou destacar alguns pra gente, que a gente vai demorar um pouquinho mais na maquete. Aqui no número 15 você tem símbolos. Lembra quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor? Ele começa a filosofar sobre o amor e tem uma parte que ele diz bem no início: se eu não tiver amor, eu sou como símbolo que ressoa. Símbolo são aqueles instrumentos musicais que são do primeiro século. Então, Paulo poderia ter falado algo parecido com isso aqui, ó, uma vez que é original e é do primeiro século. Atrás vocês estão vendo um outro instrumento musical, vocês estão vendo que tem uma parte em pé e outra quebrada. Aquilo dali a gente chama de sistro, também é um instrumento musical, tá bom? E aqui nessa número 11, no número 11, perdão, você tem esses artefatos originais que são lamparinas do primeiro século, tá bom? Vocês começaram, ou estão começando ali pelo início, no bronze 1, vocês viram que a lamparina, ela é bem grande. E aqui a gente tem um quadro aqui atrás, que daqui a pouquinho você pode comparar. As lamparinas eram grandes, se tornam pequenas, de repente elas crescem e de repente também elas diminuem. Na época de Cristo, então lamparinas são desse tamanho. Talvez sabendo disso, possa lançar luz sobre aquele texto bíblico. A parábola mais conhecida de Cristo que seja talvez das 10 virgens, que fala que o azeite acabou rápido, né? Olha o tamanho da lamparina. Talvez o tamanho possa explicar o porquê o azeite acabou tão rápido. Agora a gente vem para essa maquete aqui. Essa é a maquete de Jerusalém do ano 60 a 69 depois de Cristo, tá bom? Especificamente mais ou menos 66 depois de Cristo. Mas aqui a gente consegue localizar Jerusalém antes de Cristo, na época de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, Jerusalém ela vai se iniciar aqui, olha. Vocês estão vendo esses dois muros? Essa é a antiga cidade de Davi. Então, antes de ser de Davi, aqui que moravam eram os jebuseus. Os jebuseus moravam nessa cidade e o nome da cidade era chamada de Jebus, tá bom? Era uma espécie de fortaleza. E os jebuseus ficaram tão seguros de que Davi e os seus soldados não poderiam adentrar, que eles olham para Davi do alto dessa fortaleza e eles falam assim: Davi, nem se a gente colocasse cego ou coxo para lutar contra vocês, vocês conseguiriam nos conquistar. E você vai notar que, com o passar do tempo, isso parece ser irônico. Mas então você tem essa iniciativa de vocês nunca vão conquistar aqui, essa terra. Finalmente Davi, ele adentra essa cidade, ele a toma e ele muda o nome dessa cidade. Se antes era chamada de Jebus, agora vai ter o nome de Jerusalém, tá bom? Então aqui vai ser a sede do governo de Davi. Veja que a geografia não é tão grande. Vocês se lembram daquele episódio que Davi levanta tarde do seu palácio e ele começa a observar Batseba tomando banho? Provavelmente, gente, o palácio de Davi era próximo ao lugar de banho de Batseba. Veja que a geografia não é tão grande assim. Tá bom? Aqui futuramente vai ser construído o primeiro templo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar nessa ideia, mas o primeiro templo foi aquele que Salomão edificou. Antes dele edificar, Davi tinha comprado uma eira, um campo aqui de terra, ele tinha oferecido um sacrifício e é nessa eira que futuramente vai ser construído o primeiro templo por Salomão. Agora a gente vai pular na história. A gente está no Novo Testamento. Há 2 tanques na época de Cristo. O primeiro a gente chama de Betesda. Alguns costumam falar Betesda. O tanque de Betesda, ele tem uma proporção muito grande, gente. A princípio, pelas escavações arqueológicas, parece que ele tem mais ou menos 5.000 metros quadrados. Não é algo tão pequenininho assim, né? Ele é mais ligado a uma piscina do que a um tanque propriamente dito. Você tem a parte norte, que já existia desde o Antigo Testamento, e a parte sul, que vai aparecer ali por volta de 200 anos antes de Cristo. Então esse tanque ele tem proporções muito grandes. O Evangelho de João vai destacar como ele tendo 5 pavilhões. 5 porque a gente conta na transversal, ou seja, o primeiro pavilhão, o segundo pavilhão, o terceiro, o quarto e o quinto é justamente esse do meio, gente, que separa a parte norte e a parte sul. Então, você tem aqui, segundo o Evangelho de João, Cristo chegando e ele realizando a cura daquele paralítico. Vocês se lembram? João, ou uma outra pessoa posteriormente, parece destacar que havia uma crença de que um anjo descia e agitava as águas. Só tem um detalhe e a gente vai entender por meio dessas imagens aqui atrás. Vocês estão vendo essas 2 imagens aqui? A primeira imagem, aqui está aqui embaixo, é o tanque de Betesda atualmente. Então você tem um tanque, tá bom, de Betesda, a escadaria dele, uma parte da escadaria. 30 metros acima, gente, você tem hoje o piso original de Jerusalém.
Deu para entender? Então olha quantas camadas de terra tem do piso original, agora a gente vai ao inverso, o piso original do século XXI de Jerusalém até o piso da época de Cristo. São 30 metros de terra, gente, é muita coisa. O que foi construído em cima do tanque de Betesda? No segundo século depois de Cristo, você tem o que é um templo pagão, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Depois desse templo pagão, você tem uma igreja da época bizantina, uma igreja da época das cruzadas e, finalmente, uma igreja chamada de Santana, que existe até hoje, tá bom? Então, vejam esses arcos aqui, ó, são resquícios das construções que foram edificadas em cima do tanque de Betesda. Bom, agora a gente volta para cá. Era o segundo século depois de Cristo. Então, Jesus, os apóstolos já tinham morrido, Cristo, segundo a Bíblia, tinha ressuscitado. O ponto é o seguinte: então você tem, no segundo século depois de Cristo, uma grande revolta aqui judaica. Teve um imperador chamado Adriano. Ele já estava muito furioso com os judeus, então ele toma a iniciativa de pegar os judeus, expulsar de Jerusalém e construir em cima de alguns lugares sagrados templos dedicados a divindades greco-romanas. Em cima desse tanque aqui, chamado de Betesda, ele vai construir no segundo século depois de Cristo um santuário ou um templo dedicado a Asclépio. Asclépio, gente, era o deus curandeiro grego, que os romanos pegaram para si e deram o nome de Esculápio, é a mesma divindade. O grande ponto é o seguinte: Asclépio ou Esculápio era o deus medicinal ou deus da cura. Imagina só que você fosse um romano, está lutando na frente de batalha e você foi ferido. Você vai clamar Asclépio ou Asclépio, que pode curá-lo. É curioso que essa divindade ela tem o seguinte, aliás, o bastão da medicina é o bastão de Asclépio, hoje em dia. E um detalhe, quando você é curado de alguma enfermidade, você vai levar parte do seu corpo, claro que não a forma física mesmo, literal, mas alguma representação da parte do corpo que foi curado. Então, por exemplo, tem um problema na mão, então eu levo ao Asclépio uma lembrança da mão que foi curada, às vezes uma estátua, ou pelo menos alguma coisa com o formato da mão, tá bom? Então, por que a gente está falando do segundo século depois de Cristo? Porque parece, não é uma certeza, viu? Mas parece que no primeiro século, na época de Cristo, esse tanque já tinha alguma relação com o paganismo, tá bom? Isso por conta de que os romanos habitavam essa cidade e os romanos trouxeram cultura deles e também algumas divindades. Então parece que já na época de Cristo, quando ele vai curar o paralítico de Betesda, já havia, pelo menos para os romanos, essa crença de que Asclépio poderia curar por meio das águas. Mas seja o que for, Cristo quebra esse paradigma. Você lembra do milagre de Cristo? Ele não pede para que o paralítico seja jogado nas águas, porque talvez se fosse, ou os judeus falariam que era um anjo, ou os romanos falariam que era Asclépio. Então, para não ter dúvidas, olha, pega a susteniante, ao invés de ser jogado nas águas, tá bom? Então esse é o tanque de Betesda. Ali atrás vocês estão vendo um vale profundo, a gente vai chamar de Vale dos Filhos de Hinom. Esse vale profundo, gente, no Antigo Testamento, foi o lugar que alguns reis e muitos judeus sacrificaram os filhos em homenagem aos deuses. Havia um lugar ali, a gente não sabe muito bem se é um altar ou se é uma fogueira, chamada de Tofete. Tofete era um lugar onde pessoas eram sacrificadas, sobretudo crianças. Tinha uma divindade muito conhecida, e certamente você já ouviu falar sobre ela, é chamada de Moloque. Moloque tem a aparência de um boi, ele é grande, ele é feito de metal, ele possui as duas mãos espalmadas para frente, você superaquece o Moloque por trás e quando ele está bem quente, você deposita um recém-nascido nas mãos de Moloque. Então a criança morreria. Qual é o modo de abafar o choro das crianças? São os sacerdotes responsáveis justamente por tocarem músicas e fazerem barulho para abafar o choro das crianças nesse vale aqui. O profeta Jeremias ele está tão chateado com esse vale, que ele está representando as palavras de Deus, que ele diz: esse vale deve ser mudado de Vale dos Filhos de Hinom para o Vale da Matança, de tanta morte que ali havia. Você percebeu a grande contradição ou o paradoxo? Se aqui não tem sacrifício humano, ali já tem, e é pertinho um do outro, né? Bom, no Novo Testamento, ali vai ser o lugar que você vai descartar animais, carcaças de animais, corpos humanos que não têm um sepultamento digno. Então você joga tudo ali e para consumir esse, entre aspas, lixão, você acende uma fogueira. Muito provavelmente seja baseado nessa fogueira que Cristo, certa feita, disse para os seus ouvintes: os ímpios vão para um lugar onde o fogo nunca se apaga ou onde o verme nunca deixa de existir. Talvez uma referência a esse vale de Hinom. Faltou um tanque. Esse aqui é o tanque de Siloé. Lembra daquele episódio bíblico que Jesus ele coloca barro na vista do cego, ele lava e agora ele sobe ao templo enxergando? Então esse é o tanque de Siloé. Só um detalhe antes da gente avançar. Você se lembra qual era a fala dos jebuseus séculos atrás? Nem se a gente fosse cego ou coxo?
Curiosamente, João faz questão de registrar apenas 2 milagres de Cristo, de um coxo e de um cego, né? Parece irônico com o passar do tempo. Ali atrás, vocês estão vendo 3 torres. A gente só vai se dedicar a uma delas, que é essa torre mais bonitinha aqui, que tem um chapéuzinho, estão vendo, laranja? É a torre dedicada a Mariana. Mariana era uma das esposas de Herodes o Grande. Herodes o Grande, gente, ele é um hábil construtor. Vocês estão vendo esse D aqui? É a obra de Herodes o Grande, é o anfiteatro herodiano. Herodes o Grande é que reforma todo o templo, ele amplia e ele começa a embelezar o templo. Vocês viram um piso colorido lá na frente? Chegaram a notar? Depois, se vocês quiserem, eu explico para vocês, mas basicamente aquilo é uma ideia, uma reprodução de como poderia ter sido um piso na época de Cristo, feito por Herodes o Grande ou uma das pessoas responsáveis depois dele. Mas o grande ponto é, Herodes o Grande ele era uma pessoa tão, pelo menos, mente aberta para a questão de arquitetura, que ele pega aquele padrão de piso ali, que é da Itália, e leva a Jerusalém. E pra gente, piso colorido é tão sem graça, né? Mas imagina só que você fosse um judeu de classe baixa, você viu o chão batido a vida toda, e pela primeira vez você vai até o templo e começa a ver chão colorido. E quando você passa a mão entre uma pedra e outra ali na frente, você vai notar que é tudo liso. É como se fosse um desenho, mas é pedra do lado de pedra. E só um detalhe quanto àquele piso ali, existe apenas 2 reproduções do mundo todo, uma em Jerusalém e outra aqui. Então a gente tem um panorama de como poderia ter sido uma parte do piso da época de Cristo. Mas voltando para cá. Então Herodes o Grande, ele é um bom arquiteto, um bom engenheiro, ele também é um bom diplomata, viu gente? Ele chega em Roma e ele começa a dialogar de igual para igual com César Augusto. E ele também, ele parece ser uma pessoa de bom coração. Ele chega numa cidade, o pessoal não tem dinheiro para construir cidade e templo, Herodes o Grande é capaz de pegar dinheiro do próprio bolso e construir aquelas localidades. Mas algo que nunca vai ser apagado da história de Herodes o Grande é o fato dele ter sido um grande assassino. Lembra de Mariana? Mariana era uma das esposas dele. E, motivado por ciúme e com medo de traição, Herodes o Grande é responsável direto pela morte dela. Ele se casa com ela. Um pouco antes ou um pouco depois, ele tinha matado tanto o pai quanto o irmão de Mariana. E eles ainda se mantêm juntos. E não para por aí, viu? Tem 2 filhos de Mariana que estão lá em Roma estudando. Era filho de Mariana e de Herodes, chamado de Aristóbulo e Alexandre. Depois que eles voltam a Jerusalém e de um grande desentendimento com seu pai, que é Herodes o Grande, o que você acha que ele fez com os filhos? Matou os 2. Herodes o Grande mata os filhos, mata a esposa, mata muita gente, e ele também é capaz de matar as crianças em Belém, conforme registra a Bíblia, tá bom? Então, entre o trono e uma pessoa, Herodes o Grande com certeza vai preferir o trono. Então, esse é o retrato dele. Aqui, gente, você tem um templo. A partir de uma maquete, textos bíblicos, eles vão fazer mais sentido pra gente, ou vão ter um colorido a mais. Se você fosse um sacerdote do primeiro século, você poderia se aproximar de Deus aqui. Aqui era o lugar onde você ofereceria o sacrifício. Mas se você fosse mulher, você ficaria restrito a esse pátio, chamado de pátio das mulheres, tá bom? Embora homens também tenham acesso a esse pátio. E do lado de fora, você tem o que a gente chama de gentios, ou não judeus. Você viu que tem uma separação? Muito provavelmente seja baseado nessa separação, que lá em Gálatas, Paulo vai dizer o seguinte, olha, não importa se você é escravo, livre, homem, mulher ou gentio, todos vocês têm acesso a Deus e é por meio de Cristo. E se essa é uma maneira indireta de Paulo falar sobre isso, agora ele vai mirar justamente nesses muros aqui. Vocês estão notando esse muro bem pequenininho? Em hebraico a gente vai chamar de sorek. Sorek era um muro de contenção escrito em grego e latim o seguinte, tudo bem? Se você é um gentio e tentar sair daqui e vir para cá, você morre e a culpa não é nossa. Agora compare com as palavras de Efésios 2,14. Paulo lá em Efésios 2,14 diz, de 2 povos, Cristo fez apenas um, e na sua carne ele destruiu a parede de separação. Então, para Paulo, não existe mais segregação ou separação para adorar a Deus. E Paulo, ele derruba esse muro, de modo simbólico, que era um muro literal, transforma em algo teológico e fala que por meio de Cristo, agora existe o acesso a Deus. Tá bom? Essa é uma fortaleza que a gente vai chamar de Antônio. Ela fica junto ao templo como uma espécie de patrulhamento / proteção. Então, se os judeus fizessem alguma algazarra, rapidamente os romanos sairiam e entrariam nesse recinto sagrado aqui, tá bom? Então, essa é a fortaleza chamada Antônia, ele é em homenagem ao famoso militar romano chamado Marco Antônio, tá bom? Inclusive, foi o amante de Cleópatra. A gente tem aqui atrás a moeda de Cleópatra, depois vocês podem dar uma olhadinha. Jerusalém na época de Cristo, amigos, é daqui para trás, tá bom? Jerusalém na época de Cristo. Há 2 possíveis lugares onde ele tenha sido crucificado. Um lugar seria aqui, estão vendo uma colina com um montezinho,
Então você tem um possível lugar aqui, e um outro possível lugar é naquela parte profunda, que existe até hoje uma igreja chamada Igreja do Santo Sepulcro, é ali, tá bom? Lembra que Cristo está crucificado fora dos muros? Mas a gente está falando de Jerusalém depois de Cristo. Ela cresceu tanto que o que era fora tornou-se dentro. Jerusalém tem árvores, onde o casal aqui está e ela também é até hoje chamado de Monte das Oliveiras. Então é a partir daqui que Cristo sobe, ele olha para o templo e fala que um dia o templo seria destruído. Lembra o sermão profético? O detalhe é o seguinte: quando Cristo ele fala que o templo vai ser destruído, ele está olhando diretamente para o objeto mais lindo que havia no primeiro século. Flávio Josefo, a gente já falou sobre ele é um historiador do primeiro século, ele é um judeu, ele viu o templo de pé e ele viu o templo destruído também. Flávio Josefo diz o seguinte, olha, havia 162 colunas aqui dispostas, que eram precisos 3 homens para dar as mãos uns aos outros, para dar a volta em uma coluna. Então não era qualquer coisa. Lembra do piso colorido que a gente falou também? Aqui você tem essa parte feita de calcário branco, tá bom? Agora imagina só, o sol está no máximo esplendor. Você está no Monte das Oliveiras, você tenta fixar os seus olhos aqui, ele vai ser obliterado, né? Ou pelo menos embaçado. Então o templo, gente, era a coisa mais bela que havia. E quando Jesus falou que o templo seria destruído, isso não soou muito bem para o pessoal do primeiro século. Viu? O detalhe é o seguinte, esse aqui é o Monte das Oliveiras, em alguma parte aqui também é chamado de Jardim de Getsemane, aqui é o lugar das agonias de Cristo também. Então, seja do sermão profético, ou seja, quando ele foi arrastado até Jerusalém, o Getsemane, então se localiza tudo aqui onde eles estão. Hoje em dia a gente não tem mais isso aqui não, viu? Hoje em dia a gente tem um domo da rocha, uma cúpula dourada que fica mais ou menos em cima do antigo templo. Você tem uma mesquita aqui que a gente vai chamar de Al-Aqsa, e você tem o famoso Muro das Lamentações. A parte dos judeus é aqui embaixo, gente. Então essa é a parte dos judeus, essa partezinha aqui de baixo, tá bom? Embora seja chamado de Muro das Lamentações, a maior parte das vezes os judeus estão se alegrando perante Hashem, ou que a gente chama de Adonai aqui no Brasil. Então, Muro das Lamentações é uma forma até pejorativa, eles vão conhecer em Jerusalém como Muro Ocidental. Tem uma parte do ano, gente, que de fato eles se lembram do templo que foi destruído, ou dos templos, né? Então, só ratificando algo que talvez muitos de vocês já saibam. O primeiro templo foi aquele que Salomão edificou, Nabucodonosor foi lá e destruiu. O segundo templo é aquele que Zorobabel, Esdras, Neemias, segundo o relato bíblico, eles retornam a Jerusalém, eles não têm tantos recursos, eles reconstroem, mas é algo tão simplesinho que os antigos eles olham para o segundo templo, comparam com o primeiro e falam, olha, é até bonitinho, mas não chega nem perto, viu? Mas quem vai reformar tudo isso aqui é Herodes o Grande, tá bom? Tanto o primeiro templo quanto o segundo templo, para o judeu, ele foi destruído no mesmo dia, no 9º mês de Av, que é o julho e agosto. Tem uma cerimônia judaica aqui chamada de Tisha B'Av, mais ou menos julho, agosto do nosso calendário, que é quando eles voltam-se para o muro. Alguns dos judeus que estão ali em Jerusalém, né? E eles se lembram dos 2 templos destruídos no mesmo dia e outras catástrofes também acontecidas ao povo judeu, tá bom? Então, para o judeu, aqui não é necessariamente um muro onde ele chora todo dia, tá bom? Pelo contrário, boa parte das vezes eles estão se alegrando e eles vão chamar de muro ocidental. Gente, dúvidas aqui? Alguma coisa não ficou tão grande na época de Cristo. Alguns pensam que ela poderia ter talvez 1 quilômetro quadrado, tá bom? Então não era algo tão grande. O Flávio José ele parece exagerado. Ele diz que Páscoa, cerimônias judaicas, a cidade ela vai receber cerca de 1 milhão de pessoas, um pouquinho mais. É muita gente, né? Então, mas ainda assim parece ser um modo exagerado. Mas Jerusalém não é tão grande como a gente possa imaginar. O templo, de fato, ele é um complexo grande. Veja que ele abrange boa parte da cidade, mas ele também não é tão gigantesco quanto às vezes a gente tem a impressão. Tá bom? Então, teria talvez 1 quilômetro quadrado, dependendo do autor que você trabalha. Dúvidas aqui, gente? Não? A gente tem espelhos. Esses são espelhos originais do primeiro século. A gente falou sobre símbolos. Ali no número 15, Paulo ele fala sobre o amor. Ele fala o seguinte, olha, se eu não tiver amor, eu sou como símbolo que ressoa. Símbolo a gente já viu ali no número 15, o que era? Pratinhos. Aqui agora você tem os espelhos também descritos ali na parte do amor. Paulo ele diz o seguinte em 1 Coríntios 13, bem no finalzinho. Eu não conheço o amor plenamente. Em partes eu sou conhecido, em partes eu não sou conhecido. Eu me vejo como por um espelho. Essa comparação de Paulo é muito interessante porque o espelho romano no primeiro século era do seguinte modo. Você tem ele feito de bronze polido, você deixa ele bem polido mesmo, o bronze ou o metal, e quando você bota frente ao seu rosto,
o máximo que você obtém é uma imagem distorcida. Por isso que ele fala, em partes eu sou conhecido, em partes eu não sou conhecido, tá bom? É algo literal. Aqui você tem uma divindade, ela é chamada de Ártemis, tá bom? Isso aqui parece ser seios, mas é réplica, tá bom? Essa divindade aqui. Você tem outra divindade que também é uma réplica, é Diana, tá bom? Certa feita Paulo chegou na cidade e o pessoal adorava Diana. Diana era a deusa da caça, deusa da lua também. Normalmente ela vai ter um cervo representado aqui também do lado dela. Aqui do outro lado, eu não falei ali para não ficar algo enfadonho para vocês também. Mas resumindo a ideia, todos esses artefatos que estão aqui, 36, 37, 34, 35, são artefatos originais da legião que foi responsável por destruir Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, tá bom? Então, aqui você tem pedaços de telha ou parede da 10ª Legião Fretense. E só para a gente ter um panorama, a 10ª Legião Fretense, ela tem como estandarte a figura de um javali. Você sabe que judeu e javali barra porco não se encontram na mesma frase, viu? Então, é uma questão cerimonial bem interessante ao judaísmo, mas um ponto que a gente quer destacar é o seguinte: lembra daquele episódio que Cristo expulsa os demônios, eles vão parar nos porcos e os porcos são afogados? Tudo bem que era Gadara ou Gerasa, uma cidade que não tinha predominância judaica, mas o ponto que a gente quer destacar é o seguinte: quem sabe na mente dos discípulos, da mesma forma como Cristo expulsou os porcos, ele não poderia expulsar agora os porcos que têm o nome de romanos. Então, na mentalidade de alguns judeus mais convictos ou mais religiosos, Cristo pode expulsar os romanos um dia da nossa terra. Mas é justamente o contrário, né? Esses romanos um dia destruíram o templo, tá bom? Aqui, gente, essa moedinha aqui, ela é muito, mas muito interessante. Ela é original, ela é a moeda de Vespasiano. Vespasiano, ele foi o general, depois foi o imperador. Vespasiano, ele chega com as suas tropas a Jerusalém, ele cerca Jerusalém e de repente ele sai de Jerusalém e ele volta a Roma porque ele vai assumir o trono. É Tito, o seu filho, responsável por então destruir Jerusalém, tá bom? Aqui você tem a moeda de Vespasiano, o rosto dele está do lado de trás. E do lado da frente, eu sei que está apagadinho aqui, mas você consegue enxergar algumas silhuetas, você tem uma tamareira, semelhante àquela que a gente tem ali no jardim. Você tem uma tamareira, tem uma mulher sentada e ela está chorando com a mão no rosto. E tem uma outra mulher atrás que agora está de pé. A mulher que está atrás de pé é a representação do símbolo de uma deusa chamada Vitória, tá bom? Então, para os romanos. E a mulher que está com a mão sobre o pé, melhor, no rosto, é Jerusalém. E aqui você tem a inscrição Iudeia Capta, ou Judéia Capturada. Então, em homenagem e em comemoração da destruição de Jerusalém, Vespasiano mandou cunhar uma moeda em homenagem, tá bom? Então, uma moeda original também. Número 33, você tem todos esses artefatos aqui, todos são originais. E aqui a gente tem um vaso de alabastro. Lembra quando a mulher, segundo o Evangelho, vai ungir Cristo e ela leva o vaso de alabastro? Por vezes a gente pode confundir alabastro com perfume, mas alabastro é pedra. É a partir da pedra que a gente faz o vaso de alabastro. Normalmente o alabastro, ele vinha do Egito, tá bom? O ponto é o seguinte, o nardo que estava ali dentro, talvez você tenha experimentado ali, bom, caso não, a gente tem alguns perfumes que você pode ter essa experiência. E a gente tem um nardo ali, o nardo, provavelmente ele vinha da Sicília ou do Himalaia, ou dos dois cantos. O ponto é, não era nada, aparentemente, de Jerusalém ou de Israel. Tem um homem chamado Plínio, ele é mais ou menos do 1º século, ele diz o seguinte, olha, se você quiser comprar 500 gramas de nardo, você vai pagar 150 denários. Então, 150 denários, você vai comprar 500 gramas de nardo. Só que tem um detalhe, um denário, você vai trabalhar o dia todo nesse sol aí e você vai ganhar um denário no final do dia, viu? Então, um denário é o salário braçal de uma pessoa. Ou seja, se custa 150 denários, então vai ser 150 dias de trabalho. E no episódio de João, quando a mulher quebra o vaso de alabastro, Judas olha para ela e fala, isso poderia ter sido vendido por 300 denários. Em outras palavras, é quase um ano todo, né? Então você junta dinheiro para quebrar ali em poucos instantes aos pés de Cristo, tá bom? Então você tem esses artefatos aqui originais. Número 32, você tem esse ossário, ou esse ossuário que é de José Caifás, sumo sacerdote, é uma réplica. O original hoje ele se encontra em Israel. Vocês estão vendo esses detalhes aqui, esses desenhos? Isso simboliza o status social que José Caifás possuía no 1º século. Pelos exames que foram feitos com os ossos, esse homem ele tinha mais ou menos 60 anos quando morreu. E é quase certeza que indica para José Caifás como aquele responsável, uma vez que é sumo sacerdote é do 1º século, então as evidências apontam para aquele que foi responsável pelo julgamento de Cristo.
tá bom? Tem uma inscrição ao lado e atrás. E um detalhe, tem uma parábola, ou melhor, um evento na vida de Cristo que parece ser muito, mas muito insensível. Parece que Cristo ali de fato exagerou, parece. Vocês daqui a pouquinho vão na tumba, na gruta. Vocês vão ver que dentro da gruta tem uma espécie de de cama plainada. Então, como é que funcionava? A cama, ou pelo menos a tumba, de certo modo, de maneira geral, era sobretudo familiar. Ou seja, se alguém morreu, você vai pegar o corpinho dela e vai colocar nessa espécie de cama que vocês estão vendo aqui, daqui a pouquinho vocês vão ver lá no jardim. 1 ano e meio, 2 anos depois, você volta, só tem ossos. Você junta esses ossos e coloca dentro da caixa de ossário, ou ossuário, tá bom? Então, o sepultamento só ocorre de maneira total na mentalidade dos judeus do primeiro século, quando os ossos estão aqui dentro. A tumba era sobretudo familiar, por isso da ideia de que quando alguém morre, se reúne aos pais. Porque onde os pais estão, o filho também vai estar um dia. Agora voltando para aquela parte que parece que Cristo é muito insensível. Cristo chamou alguns discípulos e um deles diz o seguinte: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Será que o pai dele tinha morrido no mesmo dia? O sepultamento do primeiro século para os judeus não é igual no Brasil que alguém morre e amanhã a gente sepulta. O sepultamento é o seguinte: você coloca o corpo então na tumba. 1 ano e meio, 2 anos depois, só tem ossos, pega os ossos e coloca aqui dentro. Ou seja, aquele homem estava dando a desculpa para Cristo do seguinte modo: olha, daqui a 2 anos, Senhor, ou 3 anos eu te sigo, viu? Hoje não. Então a desculpa era questão de tempo e não necessariamente porque o pai tinha morrido. Então, o sepultamento de modo total só se completa, quando os ossos estão aqui dentro, tá bom? Talvez isso lance luz sobre aquele episódio bíblico. Por fim, destacar para vocês